Olá, turminha do quarto ano! Eu sou a professora Karen Alencar e estou aqui para apresentar um menu de conteúdos integrados de língua portuguesa e geografia juntos. Essa será a primeira aula. Vamos abordar um pouquinho sobre a temática da geografia e depois nós vamos fazer uma aula de língua portuguesa com um enfoque nos textos instrucionais. Vou começar aqui apresentando para vocês as nossas habilidades. Primeiro título, zelando pelas ações antrópicas. As nossas habilidades de língua portuguesa, EF03 LP14, planejar e produzir instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero, EF03 LP11, ler e compreender com autonomia, instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero, predomínio de verbos no imperativo ou infinitivo, por exemplo. De geografia, EF04-GE11, identificar as características das paisagens naturais e antrópicas, relevo, cobertura vegetal, hidrografia, entre outros, no meio em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas, discutindo propostas para preservação e conservação de áreas naturais. Nós vamos trabalhar mais aqui a questão dessa ação humana na conservação ou degradação dessas áreas no meio ambiente. Objetivo: identificar a ação humana na conservação ou degradação do meio ambiente, que será o foco da nossa aula de geografia, e refletir sobre propostas de preservação do meio ambiente. Nós, em aula, já trabalhamos alguns temas. Por exemplo, nós vimos que existem fatores que influenciam na formação da paisagem. Começamos nossas aulas de geografia falando que a Terra, ela não é plana, ela não apresenta o formato de uma esfera. Por quê? Porque ela apresenta deformações devido às paisagens. Então, tem áreas que são mais altas, mais baixas, e nós vimos que alguns fatores influenciam. Os agentes internos, que atuam no interior da Terra, vimos as placas tectônicas, vimos os vulcões, e como os fatores externos, nós vimos a questão dos rios, ventos, os mares, tudo isso influencia na formação das nossas paisagens. E um outro aspecto que influencia é a ação do homem, a ação antrópica. O que é a ação antrópica? A ação do homem ali naquele meio ambiente. No meio que nós vivemos, o homem exerce algumas ações e elas também resultam em modificações, em alterações na formação das paisagens. Então, vamos lá ver. Ações antrópicas. São ações exercidas pelos homens sobre o meio ambiente. E tais ações humanas provocam alterações no meio ambiente. Essas alterações geram impactos positivos ou negativos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esses impactos aqui, ó. Positivos e negativos. Alguns impactos são positivos, outros são negativos. Os negativos nós temos que evitar. Os positivos nós podemos continuar, nós podemos replicar e assim dar continuidade para a gente poder preservar o nosso meio ambiente, que é muito importante. Então, continuando, poluição é um dos impactos negativos. A poluição é a liberação de resíduos ou energia em um ambiente, que gera mudanças em suas características nativas, provocando degradação. Geralmente, a poluição é ocasionada pelo homem e, na maioria das vezes, pode trazer prejuízos à saúde humana, aos outros seres vivos e, inclusive, ao ecossistema. Ou seja, a poluição ela gera um prejuízo geral, tanto para o ser humano, como para os outros ambientes, como também para os outros seres vivos. Sejam eles animais ou sejam eles também árvores. A árvore é um ser vivo e também sofre com a poluição.
vamos ver agora a seguir alguns tipos de poluição. Então, temos a poluição sonora, que é o quê? A altura do som. Então, a poluição sonora é a altura do som. Sons muito altos também fazem mal, inclusive à nossa saúde. Poluição térmica, que é o aquecimento das águas naturais por usinas nucleares. Mata peixe por causa do oxigênio. Então, está prejudicando aí outros seres vivos. Poluição luminosa, excesso de luz, reduz a visibilidade, ou seja, luz muito alta também faz mal, é um tipo de poluição. Poluição visual, excesso de anúncios e propagandas, aumento de resíduos. Essa poluição visual, ela gera um aumento de resíduo, um aumento de lixo. A produção de lixo acaba fazendo mal, como nós vamos ver a seguir, pode até poluir o nosso solo também, poluir os nossos rios. Continuando, poluição hídrica, contaminação das águas pelas atividades domésticas, industriais e agrícolas. Então, temos contaminação da água por várias fontes ali, ó, domésticas, industriais e agrícolas. Todas elas são exercidas pelo ser humano. Poluição do solo, contaminação dos solos, pode gerar também a contaminação das águas. Às vezes, uma poluição vai puxando outra poluição e gerando prejuízos para o ser humano, para os seres vivos e para a própria natureza também. Para a gente ter uma biodiversidade maior, nós temos que cuidar do planeta, temos que zelar, e nós vamos ver algumas ações aí para poder zelar pelo nosso meio ambiente. A poluição muitas vezes é ocasionada pela ausência de consciência ambiental. Outras vezes é o resultado do consumismo e da busca por matéria-prima. Ambos se relacionam, ou seja, temos aqui ó, a ausência da consciência ambiental e o consumismo. O que é a ausência da consciência ambiental? Quando a pessoa não tem uma consciência de que ela está prejudicando ali a natureza. Por exemplo, se eu estou no carro, eu jogo um papelzinho, é só um papelzinho de bala ali na rua. Eu estou poluindo ali aquele ambiente. Aquele papelzinho, ele pode voar, ele pode ir para uma água, ele vai cair no esgoto, e aí isso volta para a gente. Quando nós vemos as chuvas, época de chuva no verão, o que acontece? Muitas enchentes, porque o próprio ser humano poluiu, e aí não tem para onde a água ir, porque tem muitos condimentos ali, muitos lixos, ele vai transbordar e volta para nós mesmos, certo? O consumismo, como nós também já falamos na nossa aula, é quando você vai comprando, mesmo sem necessidade. Essa compra gera, muitas vezes, lixo. Você compra um brinquedo novo, para onde vai a embalagem? Para o lixo. E muitas vezes ela não é reciclada, nem nada. Muitas vezes ela é de plástico. O plástico ele demora muito tempo para se decompor na natureza e acaba ocasionando muito e muito lixo. Agora são impactos positivos. De positivos, nós temos o quê? Reflorestamento de áreas desmatadas. Uso de filtros nas indústrias, que diminui a emissão dos gases. Uso de fontes renováveis de energia. Aqui, ó, tem lugares que já tem, né? Usa energia solar ou usa energia eólica. Preservação da biodiversidade. Aqui nessa biodiversidade nós podemos incluir tanto a fauna quanto a flora. Coleta seletiva e a reciclagem do lixo. Nós vamos ficar aqui na coleta seletiva, que é um instrumento que pode melhorar a qualidade da relação homem-natureza. Então, na coleta seletiva, se vocês observarem, tem os lixos. Deixa eu trocar aqui, pegar a caneta. Temos os lixos com cores, certo? E aí temos azul, temos vermelho, temos também lixo amarelo, temos o marrom,
E essas cores de coletas seletivas, elas são cores que são internacionais. Então, no azul, em qualquer lugar que você for, você vai saber que, se tem o lixo azul, você vai colocar ali papel. O vermelho, você vai colocar plástico. No amarelo, você vai colocar metal. No marrom, são lixos orgânicos. E temos outras cores. Temos o verde para o vidro e temos também laranja, que são objetos perigosos. Então, ó, verde, nós colocamos vidro. E temos o laranja, que ele é pouco usado em casa, normalmente não tem muito, mas que são objetos perigosos. Certo? Então, sabemos que essa coleta seletiva, ela é padrão. Se eu estiver aqui ou se eu estiver em um outro lugar da Terra, ela é padrão, nós vamos usar as mesmas cores sempre. A primeira proposta é que vocês levem, coletem potes, tudo aquilo que não ia usar, embalagem de caixinha de dente, de pasta dental, latinhas, tudo isso nós podemos usar e reciclar para depois montar os nossos brinquedos. Então, a primeira proposta é vocês coletarem esses materiais. Coletado, você vai fazer essa coleta seletiva, vai separar todos os materiais. Papel, tudo com papel, vidro junto com vidro, os metais com os metais, deixar tudo separadinho ali, certo? Essa é a nossa dica, nós vamos construir o nosso brinquedo usando aqueles recursos. Reciclando o lixo, optando por produtos orgânicos, descartar corretamente o óleo usado, realizar a compostagem do lixo orgânico, não desperdiçando água e, o principal, ser um consumidor consciente. Todas essas ações são fáceis de se executar e você estará contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. Então, nós vamos replicar a nossa dica, que é usar embalagens e reaproveitá-las, criando novos materiais, brinquedos ou instrumentos, para poder ajudar o meio ambiente, diminuindo um pouquinho do lixo. Tem outras dicas ali, como, por exemplo, fazer a compostagem do lixo. Isso você pode fazer na sua casa. Pode olhar na internet, pesquisar e fazer na sua própria casa. Eu vou encerrando por aqui e agradeço a participação de todos vocês. Depois vocês deixem um comentário do que vocês acharam desse menu de conteúdos integrados, certo? Um grande abraço.